ventilador, né? Como é que funciona esse movimento circular uniforme? Vamos analisar, né? Primeiro, as definições, né? Movimento circular uniforme. Primeiro, que eu estou numa circunferência. Segundo, uniforme, igual, né? Então, vamos entender aqui a parte da velocidade, a parte de aceleração, centrípeta ou tangencial, período, frequência e por aí vai. Bom, analisando primeiro os conceitos, período e frequência. O que vem a ser período? Vou fazer uma marca aqui no ventilador com uma fita crepe, né? Então, pegando um pedacinho da fita crepe, só para vocês perceberem uma diferença, né? E vou colocar aqui, marcar, só para vocês não confundirem a hélice, né? Então, venho, levei, fiz uma volta completa. Isso é uma volta completa. Vou contar. 1, 2. Levei 2 segundos para dar uma volta completa. Como é que se chama isto? Isto se chama período. Período quer dizer o quê? O tempo que eu levo para dar uma volta completa. Então, cuidado, não é tempo. Mas não é dado em segundos, professor? Mas conceitualmente, período é na parte do MCU. Então, levei 1, 2. 2 segundos para dar uma volta completa. Fechou? E o que vem a ser frequência, né? Frequência é assim. Quantas voltas que eu dou por segundo? Então, analise. 1, 2. Quantas voltas eu dei por segundo? Meia volta, professor. Então, porque aqui é uma volta completa. Eu dei meia. Essa meia volta a gente vai chamar de meio hertz, ou meio rotações por segundo. Também é muito utilizado nos dials da rádio. Tá lá, vamos pegar uma rádio FM, 92,3 megahertz. Lembrem que o mega vale 10 a sexta e hertz é rotações por segundo, frequências por segundo, ciclos por segundo, né? Pega a rádio AM, né? 800 kHz, quilo, 10 a terceira. É a frequência modular ou ampliada, se é FM ou AM, da rádio. É quantas frequências faz por segundo, quantas vibrações, quantas voltas, ciclos, né? A denominação você que dá, mas é voltas por segundo. Então ficou claro, gente? Movimento circular uniforme. Período, o tempo que eu levo para dar uma volta completa. Frequência, quantas voltas eu dou por segundo. E é dado em hertz. É muito utilizado o RPM, rotações por minuto. Transformando um no outro RPM em RPS, ou você multiplica por 60 ou divide por 60, que vem a ser o quê? 1 minuto, 60 segundos. Veremos agora a velocidade angular. E também vamos diferenciar de velocidade tangencial. Uma diferença brutal entre uma e outra. Novamente o ventilador aqui. Vou pegar a fita crepe e fazer uma marcação aqui. Como fosse um ângulo. 0 graus, 45, né? Vamos fazer até mais ou menos, só para entendermos aí, em torno de quase 90 graus aí. Não está perfeito, mas é para entender o conceito. Vejam, primeiro a velocidade angular. O que é angular? É o próprio ângulo. É o ângulo sobre o tempo. Velocidade é a distância sobre o tempo. Só que vejam bem, a marca está aqui. 0 graus. Andei 90 graus, 180, 270, 360, voltei a 0 graus. Velocidade angular é isso. Só que nós não vamos falar em graus, vamos falar em radiano. Lembrem que 180 graus é pi radiano. Então, como é que calculamos velocidade angular? É radiano sobre o tempo. Então, se eu fiz aqui 90 graus em radiano é quanto? Pi sobre 2. Aí eu vou calcular π sobre 2 em tanto tempo, isso é a velocidade angular. E a velocidade angular é dada em radiano por segundo. Qual é a diferença agora de falarmos da tangencial ou linear, né? Vejam, como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2πr, lembram? 2π é a circunferência e o raio que eu tenho, né? Daqui do meu ventilador até aqui. Então, 2πr. A velocidade tangencial, você vai usar o comprimento da circunferência, 2πr sobre o período, que é o tempo que levou para dar uma volta. Então, tomem cuidado. Velocidade angular é diferente de velocidade tangencial ou linear. Bom, pessoal, antes de falarmos um resumo dos elementos do movimento circular uniforme, quero só fazer um detalhe para vocês que é da aceleração, né? Então, quem já não brincou de pegar um fio, né, e coloca uma pedra no meio, principalmente um fio de nylon, pega um fio de nylon e amarra, e começa a girar.
e gira. Começa a girar, vai chegar a um certo ponto que você vai ver que teu dedo está roxo, começa a apertar bastante. Por que está apertando? Porque existe uma força para o centro. Esta força que está indo para o centro é chamada de força centrípeta. Cuidado, não existe aceleração centrífuga ou força centrífuga. Muitas pessoas se falam que existe uma força centrífuga, na física não tem, é somente centrípeta. Bom, como é que funciona? Estou fazendo um movimento circular uniforme, né? Se a velocidade é constante, daí o povo vai falar, bom, se a velocidade é constante e não tem aceleração, cuidado, tem aceleração. E qual é essa aceleração? É a tal da aceleração centrípeta, que está dirigida para o centro, na mesma direção e no mesmo sentido da força. Eu não vou me aprofundar porque iremos ver isso nas leis de Newton, mas como nós vamos falar em movimento circular uniforme, sempre tem a aceleração centrípeta. Se você pega o ventilador que nós usamos aí e ele começa e aumenta a velocidade, quando começa a aumentar a velocidade, tem aceleração. É a aceleração tangencial. Depois que ficou a mesma frequência, sai a tangencial, só fica a centrípeta. Desliga o ventilador, vai parando as hélices, né? Parando as hélices, entra a aceleração novamente tangencial, diminuindo a velocidade. Então tomem cuidado. No movimento circular uniforme existe aceleração sim. E qual é? A aceleração centrípeta. Olhem agora na tela os elementos do MCU. Verificando na tela, vejam, período. Período é o tempo que leva para dar uma volta, dado em segundos. Próximo, frequência. Número de voltas, Hertz, RPS ou RPM. Lembrando que para transformar um em outro, divide por 60 ou multiplica. V, velocidade tangencial, dado em metros por segundo. W, velocidade angular, dado em radianos por segundo. Aceleração centrípeta, olha aí, metro por segundo ao quadrado. Delta S, comprimento do arco, dado em metros. Ângulo, θ, dado